Que a paz seja convosco. Hoje, noite de quarta-feira, nós vamos ter um culto diferente. Com certeza, os amados irmãos já fizeram a sua oração, já cantaram, de acordo com a ajuda, o apoio da nossa irmã Raíra, que já colocou a playlist no nosso canal. E agora, queridos, com muita alegria, com muita satisfação, nós vamos compartilhar a mensagem da palavra de Deus. E nesta noite nós queremos falar e amados, como texto básico da nossa mensagem, o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 1, versículos 5 e 6. Você abre a sua Bíblia e abra no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos de 5 a 6. Vamos ler. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, nós estamos enfrentando um momento de muita dificuldade em nossas vidas, estamos tendo que vivenciar esses dias de isolamento social, essa quarentena determinada pela Organização Mundial da Saúde e também pelo Ministério da Saúde do nosso país, porque nós entendemos, queridos, que preservar a vida é muito mais importante do que qualquer coisa que nós possamos almejar na face dessa terra. A vida é importantíssima e todos nós sabemos que ela foi nos dada por Deus. Então, nós observamos que muitas pessoas, muitos seres humanos, tanto homens quanto mulheres, estão enfrentando essa dificuldade, estão enfrentando esse dilema de ficar em casa, de ir trabalhar, né, de ter que fazer as coisas na rua. E existe realmente o medo de contrair esse vírus, de contrair essa doença que em muitas situações pode levar ao óbito, pode levar à morte. Mas eu quero dizer também para os amados irmãos que no passado da igreja, no passado da igreja primitiva, da igreja histórica, da igreja apostólica, também os irmãos enfrentaram lutas, enfrentaram dificuldades, provações, as mais difíceis e as mais terríveis que nós possamos imaginar. Muitos amados, homens de Deus, pastores, bispos da igreja foram perseguidos e foram mortos pelas autoridades romanas, pelo Império Romano. E essas palavras que nós acabamos de ler em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, foram de uma grande valia, foram de um ânimo, levaram ânimo para o coração dos amados naqueles dias difíceis, naqueles dias trabalhosos que os nossos amados irmãos viveram. E essas palavras, queridos, trouxe assim um alento muito profundo para os leitores originais destas palavras que o apóstolo São João, lá da ilha de Patmos, recebeu da parte do nosso Deus. Foram palavras que abençoaram e encorajaram os amados daquela época. Abençoaram, encorajaram, animaram e motivaram
a igreja, queridos, perseguida, para continuar na sua luta, para continuar na sua caminhada, na sua peregrinação na face dessa terra. E nós observamos, irmãos, que estes versículos, principalmente o versículo 5, ele fala de três características, três aspectos importantíssimos que fizeram com que a igreja continuasse firme, inabalável na sua caminhada em direção a Cristo, andando lado a lado com Cristo. Em primeiro lugar, a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus é a testemunha fiel ou o mártir fiel. Quando a Bíblia fala, amados, de testemunha, ela está falando de homens e mulheres que deram sua vida em favor do Evangelho. Como Estevão, de que nos fala o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Estevão foi o primeiro mártir, a primeira testemunha da igreja recém-nascida, da igreja apostólica, da igreja histórica. Estevão foi o primeiro mártir, foi o primeiro homem que morreu por testemunhar da palavra de Deus, por testemunhar, dizendo que Cristo era o Messias, Cristo era o ungido, o enviado de Deus para salvar a humanidade. Ele Jesus é a testemunha fiel, ou o mártir fiel. No capítulo 2, versículo 13 do livro de Apocalipse, quando o Senhor fala à igreja de Éfeso, ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O Senhor lhe fala deste homem que provavelmente, possivelmente era um bispo, era um dos pastores lá da igreja do passado, da igreja apostólica. E esse Antipas, conforme a tradição, como eu já falei para vocês, era um bispo lá da igreja de Pérgamo. O seu martírio heróico, queridos, tornou famosa essa igreja. Antipas não se dobrou diante dos apelos das autoridades romanas para que ele negasse o Senhor. Ele se recusou a adorar o imperador romano e por isso ele foi morto. Jesus é a testemunha fiel, ou o mártir fiel. Ele testemunhou a ponto de morrer e, em especial, Deus, por intermédio da morte dele, está no controle da história. Imaginemos, irmãos, se o Senhor Jesus dá um passo para trás. Imaginemos se o Senhor Jesus se recusa a assumir o seu compromisso, a sua responsabilidade diante do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Deus, ele então perderia as rédeas deste mundo, ele perderia o domínio sobre este mundo, porque o seu filho se havia recusado a obedecê-lo, caminhando até o Gólgota, até o Calvário. Mas, pelo contrário, Jesus aceitou a sua missão, Jesus decidiu caminhar rumo à cruz e, dessa forma, ele confirmou o domínio, a soberania do Deus Todo-Poderoso na face dessa terra. Da mesma forma, amados, nós precisamos continuar testemunhando do Senhor, precisamos continuar falando do Senhor, afirmando que o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, mesmo que isso possa nos levar à morte, mesmo que isso possa nos tornar um mártir da igreja moderna. Por outro lado,
Esse versículo 5 do primeiro capítulo do livro de Apocalipse, ele também diz que o Senhor Jesus é o primogênito, ou ele é o principal, ele é a cabeça, né, dos que se levantam de entre os mortos. Isto quer dizer que o crente fiel também pode esperar ser ressuscitado e ter comunhão com Deus. No primeiro livro, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20, a palavra de Deus diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cristo é o nosso exemplo. Ele conseguiu vencer a morte e deixou isso como exemplo para nós. Se ele sendo o nosso Senhor, se ele sendo o nosso Salvador, o cabeça da igreja, sendo ele a testemunha fiel, sendo ele o nosso líder maior, o nosso capitão, o nosso general, se ele caminhou até a cruz, morreu, mas ele ressuscitou, o que aconteceu com ele também vai acontecer conosco, se nós permanecermos fiéis. É somente isso que o Senhor pede, irmãos, que nós permaneçamos fiéis. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo por causa dessa pandemia, eu não tenho nenhuma dúvida de que muitos cristãos, infelizmente, estão abandonando a fé. Infelizmente, estão dando um passo para trás, porque acham que o Senhor não é mais o mesmo, que Deus não é mais o mesmo, que Deus não tem protegido o seu povo, porque, quem sabe, irmãos, muitos crentes também estão adquirindo essa enfermidade, estão ficando doentes dessa enfermidade, dessa doença. Mas, amados, eu não tenho nenhuma dúvida também de que aqueles que estão sendo afetados por essa enfermidade estão dando glória a Deus, estão louvando o nome do Senhor. A gente sabe que muitos pastores morreram, muitos líderes da igreja morreram, muitos estão doentes, gravemente afetados por essa pandemia, mas permanecem fiéis. E aquele que permanecer fiel, aquele que verdadeiramente, amados, guardar a palavra de Deus até o fim, como Cristo Jesus, também vai ressuscitar. Nós estamos no tempo da Páscoa, nós estamos comemorando a morte do Senhor e a sua ressurreição até que ele venha. E eu creio, amados, e você precisa crer também, todos nós precisamos crer, que Jesus ressuscitou. E naquele dia, quando a trombeta tocar, os crentes fiéis, aqueles que permanecerem na comunhão do Senhor, irão ter a percepção do tocar da trombeta, chamando todos os crentes, chamando todos os salvos para a reunião com o Senhor nos ares. Serão arrebatados pelo Senhor, receberão um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, irmãos, o Senhor, ele é o governante dos reis da terra. Ele é o governante dos reis da terra, o Rei dos reis. Ele, o Senhor Jesus, é o governante dos reis da terra. Ele é o Rei dos reis. Apocalipse capítulo 17, versículo 14, diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E também, queridos,
no capítulo, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 19 do livro de Apocalipse, diz assim a palavra de Deus: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus, queridos, é o verdadeiro Senhor, Ele é o verdadeiro Rei. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Bendito seja o seu santo nome, a quem um dia se sujeitarão até mesmo os governos mais cruéis e mais opressivos, ou opressivo existente na face da terra. Todo joelho se dobrará diante do Senhor, toda língua o confessará, porque nas mãos dele está a autoridade, está o poder. Bendito seja o seu santo nome. Em Apocalipse, ou melhor, desculpe, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 20, capítulo 15, versículo 24 e versículo 25, diz assim, amados: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Amados, eu volto a dizer, Satanás é príncipe, só Jesus é rei, só ele reina, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o governante dos reis da terra. Todos, 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 todos precisam e vão prestar contas a ele. Portanto, irmãos, Jesus é a testemunha fiel que morreu por cada um de nós. Ele é o primogênito, ele é o principal, ele é o cabeça, louvado seja o seu nome. Ele é o governante dos reis da terra. E nós podemos dizer mais, amados, além de tudo isso, ele nos ama, louvado seja o seu santo nome. Nesses tempos de tantas dificuldades, né, de tanta solidão, lembre que Jesus te ama, Jesus me ama, Jesus ama a todos nós. Ele nos libertou dos nossos pecados ao preço do seu sangue, o seu sangue que foi derramado lá na cruz. Não foi nenhum político, não foi nenhum homem, não foi nenhum rico que derramou o seu sangue, não foi nenhum poderoso desta terra, mas foi o Senhor que derramou o seu sangue para nos libertar, para nos perdoar dos nossos pecados. Ele fez de nós um reino. Ele nos fez sacerdotes para o seu Pai. Nós somos uma raça eleita, nós somos um sacerdócio real, nós somos um povo de propriedade exclusiva do nosso Deus. Amados, nós estamos debaixo da proteção de Deus, nós estamos debaixo da proteção do Rei dos Reis e dos Senhores. Só vai acontecer conosco aquilo que Ele determinar, aquilo que Ele deixar que aconteça, aquilo que Ele liberar. Por isso, creiamos, queridos, que o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Queridos, nos seguremos nessas verdades maravilhosas, nessas verdades santas. Bendito seja o seu nome. Aleluia. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, graças nós te damos por essas verdades maravilhosas, as quais nós conhecemos, que são verdades absolutas, verdades essas que animaram, que motivaram, que
deram, Senhor, uma alegria, uma felicidade, um gozo para o teu povo no passado, no momento das perseguições, das lutas, das dificuldades, e que agora, neste século, Senhor, no século 21, em 2020, em meio a essa pandemia, da mesma forma a tua palavra continua sendo a verdade absoluta, nos animando, nos alegrando o coração, Deus bendito. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os irmãos da IME, as famílias que se congregam na IME, cada servo teu que neste momento está participando, tendo comunhão através deste culto online. Senhor, abençoa poderosamente cada filho teu, aqueles que estão desolados, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes. Revigora, Espírito Santo, revigora o teu povo, alegra o coração do teu povo, para que quando tudo isso acabar, Senhor, possamos estar novamente firmes na tua santa presença. Amém e amém. Irmãos, nunca se esqueça de que pelos caminhos da vida você não está sozinho. Jesus está com você, Jesus está conosco, com a sua igreja. Amém.